E se o seu gato já estiver pedindo ajuda agora, e você ainda estiver chamando isso de jeito dele, asterisco asterisco, muita gente acredita que mudanças no comportamento felino são apenas fase, manha, frescura ou personalidade difícil. Mas a verdade é que os gatos quase nunca demonstram sofrimento de forma óbvia. Eles escondem desconforto, dor, medo e mal-estar do jeito que conseguem, e justamente por isso os sinais mais importantes costumam parecer pequenos no começo. Um gato que muda a rotina, se afasta, mia diferente, para de comer direito, se esconde mais, altera a forma de usar a caixa de areia ou começa a agir de um jeito estranho pode não estar sendo dramático, pode estar tentando pedir socorro em silêncio. E esse é um dos pontos mais delicados da psicologia felina. O gato raramente pede ajuda de forma clara para o olhar humano. Ele mostra por detalhes, por padrões quebrados, por mudanças sutis no corpo, na postura, no vínculo e no ritmo da casa. É por isso que tantos tutores só percebem tarde demais que aquele comportamento diferente já era um alerta. Quando você aprende a ler esses sinais com mais atenção, percebe que o comportamento do gato pode revelar muito antes do que a maioria imagina. E antes de entrar nas 7 coisas que nunca devem ser ignoradas, a gente precisa começar pelo erro que mais faz esses pedidos silenciosos passarem despercebidos. Asterisco asterisco, e se, em algum momento enquanto você assiste, alguma dessas situações começar a parecer familiar, já deixa sua curtida, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também podem estar deixando passar sinais importantes sem perceber. Asterisco asterisco, e eu quero muito ouvir você. Comenta aqui se o seu gato já mudou de comportamento de um jeito que te deixou confuso, preocupado ou sem entender o que estava acontecendo, porque muitas vezes o que você vive pode ser exatamente o que outra pessoa precisa reconhecer também. E se você se importa de verdade com o bem-estar do seu gato e quer entender melhor o comportamento felino, os sinais silenciosos e a linguagem que eles usam para se comunicar, se inscreve no canal. Porque o que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como você interpreta cada atitude dele dentro de casa, principalmente aquelas que parecem pequenas, mas carregam muito mais significado do que parecem. Asterisco asterisco, o primeiro erro que quase todo tutor comete, e que faz muitos sinais importantes passarem despercebidos, é acreditar que o comportamento do gato é assim mesmo, como se tudo pudesse ser explicado por personalidade, costume ou até teimosia. Asterisco asterisco, é muito comum ouvir coisas como ele sempre foi mais quieto, ela nunca gostou muito de colo, esse gato é meio estranho mesmo, e aos poucos essas frases vão criando uma espécie de zona de conforto que impede o olhar mais atento. Só que o comportamento felino não é estático, ele é extremamente sensível ao ambiente, ao corpo e ao estado interno do próprio gato. Quando algo muda, mesmo que pareça sutil, existe um motivo por trás. E o problema começa exatamente quando a gente normaliza essa mudança. Pensa comigo, um gato que sempre foi presente começa a se afastar, um gato que era ativo passa a dormir mais do que o normal, um gato que comia bem começa a demonstrar desinteresse pela comida. Em vez de acender um alerta, muitas vezes o tutor tenta encaixar aquilo em alguma explicação confortável. Deve ser o clima, deve ser fase, deve ser o humor dele hoje. E é nesse momento que o comportamento felino deixa de ser observado com precisão e passa a ser interpretado de forma superficial. Só que, diferente de outros animais, o gato não demonstra desconforto de forma óbvia. Ele não reclama alto, não chama atenção de forma direta, não pede ajuda do jeito que a gente espera. Ele muda padrões. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando você chama um sinal de alerta de jeito do gato, você começa a ignorar o que ele está tentando comunicar. E isso não acontece por falta de amor, acontece porque a linguagem do gato é silenciosa, sutil e muitas vezes contraintuitiva para o olhar humano. A gente tende a valorizar o que é evidente, o que é claro, o que é direto. Mas no universo felino, o que realmente importa costuma vir em forma de detalhe. Um comportamento que muda, uma rotina que quebra, um gesto que deixa de existir. E esses pequenos desvios são, muitas vezes, as primeiras tentativas do gato de dizer que algo não está bem. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso: o tutor, sem perceber, pode ser a última pessoa a notar. Não porque não ama, mas porque convive todos os dias e acaba se adaptando às mudanças sem perceber que aquilo não era o padrão antes.
É como se o comportamento do gato fosse se ajustando aos poucos, e o olhar humano fosse acompanhando esse ajuste sem questionar. Até que, quando a mudança fica evidente demais, o problema já está avançado. E é por isso que entender o comportamento felino exige um tipo diferente de atenção. Não é só olhar o que o gato faz, é lembrar como ele fazia antes. Não é só observar o presente, é comparar com o padrão natural dele. Quando você começa a desenvolver esse olhar, tudo muda. Você percebe que aquele jeito estranho talvez não seja tão natural assim, que aquele silêncio pode estar dizendo mais do que parece, que aquela mudança pequena pode ser o início de algo maior. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas ainda se engana, porque mesmo quando percebe que algo está diferente, ainda tenta explicar aquilo como algo isolado, sem ligar os pontos. Só que o comportamento do gato raramente muda por um único motivo, e raramente muda só em um aspecto. E é aí que começa a ficar ainda mais claro como esses sinais aparecem, começando pela forma mais comum de todas, a rotina. Se isso já fez sentido para você, comenta: "Eu não percebi antes", porque isso mostra que você começou a enxergar o comportamento do seu gato de uma forma diferente agora. Asterisco asterisco, e é justamente por isso que o primeiro lugar onde o comportamento felino começa a mostrar que algo não está bem é na rotina. Asterisco asterisco, o gato é um animal extremamente guiado por padrões. Ele dorme em certos lugares, aparece em horários parecidos, come de um jeito específico, circula pela casa com trajetos que se repetem quase todos os dias. Mesmo que pareça independente, existe uma organização silenciosa no dia a dia dele que se mantém estável quando tudo está em equilíbrio. E quando essa estabilidade muda, mesmo que só um pouco, isso quase nunca acontece por acaso. Às vezes é algo discreto. Aquele gato que sempre dormia perto de você começa a escolher um canto mais isolado, ou aquele que passava pela casa acompanhando seus movimentos simplesmente para de aparecer. Em outros casos, a mudança é mais visível, como um gato que começa a se esconder com frequência, evita certos cômodos ou passa mais tempo parado do que o normal. O ponto é que o comportamento do gato raramente muda de forma aleatória. Ele responde ao que sente, ao ambiente, ao corpo, à percepção de segurança ou desconforto. E a rotina é o primeiro reflexo disso. Só que aqui existe um detalhe que faz muita gente ignorar esse sinal: como a mudança costuma ser gradual, ela não chama atenção de imediato. O tutor se adapta sem perceber. No primeiro dia, parece só um comportamento diferente. No segundo, vira coincidência. No terceiro, já começa a ser incorporado como um novo normal. E quando você se dá conta, aquele padrão antigo já desapareceu completamente, e o novo comportamento do gato parece algo que sempre esteve ali. Esse é um dos pontos mais delicados da psicologia felina, porque o gato não avisa com um evento grande, ele altera pequenas peças do cotidiano, uma de cada vez. E quando você começa a olhar para isso com mais atenção, percebe que o gato não só muda onde dorme ou como circula, mas também muda a forma como interage com o ambiente. Ele pode evitar subir em lugares que antes eram comuns, pode hesitar antes de pular, pode ficar mais tempo observando antes de se mover. São microdecisões que revelam muito mais do que parecem. E, no comportamento felino, essas pequenas hesitações são importantes. Elas mostram que o corpo do gato está respondendo de forma diferente ao mundo ao redor. Outro ponto que muita gente deixa passar é a alteração no ritmo. O gato pode parecer mais lento, mais quieto, ou até o contrário, mais inquieto e sem conseguir se acomodar. E como cada gato tem uma personalidade única, o tutor tende a justificar isso com base no que acredita sobre o próprio animal, em vez de comparar com o padrão real que ele sempre teve. É aí que a leitura do comportamento começa a falhar. Porque não é sobre como o gato é em geral, é sobre como ele está agora em relação ao que sempre foi. E quando você começa a ligar esses pontos, percebe que a rotina não é só hábito, é linguagem. Cada mudança, por menor que seja, pode estar comunicando algo. E o mais curioso é que, muitas vezes, o gato não muda só um aspecto da rotina. Ele começa a ajustar várias coisas ao mesmo tempo, só que de forma sutil, espalhada, quase imperceptível no início. E é exatamente nesse conjunto de pequenos sinais que o alerta começa a ficar mais claro, especialmente quando essa mudança deixa de ser só comportamento e começa a aparecer no corpo dele.
Se isso te fez lembrar de alguma mudança recente no seu gato, comenta: a rotina mudou, porque isso mostra que você já começou a perceber esses sinais de outra forma agora. Asterisco asterisco. E quando a rotina começa a mudar, o próximo lugar onde o comportamento felino revela que algo não está bem é no corpo. Asterisco asterisco. Só que aqui o sinal fica ainda mais fácil de ignorar, porque ele não vem como algo óbvio, ele aparece em detalhes. Um gato que passa a ficar mais encolhido do que o normal, que anda com o corpo mais baixo, que demora mais para se levantar, que parece hesitar antes de pular ou que muda a forma de apoiar as patas já está mostrando alguma coisa. E, muitas vezes, o tutor olha para isso e pensa que é só preguiça, idade, ou até um dia estranho. Mas o corpo do gato raramente muda sem motivo. O comportamento felino é profundamente ligado ao estado físico. Quando algo não está bem, o gato tenta se adaptar antes de demonstrar fraqueza. Ele ajusta a postura, reduz movimento, muda a forma de se posicionar e até altera a expressão facial. E é aí que entra um ponto que quase ninguém percebe: o rosto do gato também fala. O olhar pode ficar mais apagado, mais fixo ou até mais tenso. As orelhas podem mudar de posição com mais frequência, o rabo pode ficar mais parado, e a forma como ele se deita pode indicar desconforto. Não são sinais gritantes, mas são consistentes. Outro detalhe importante no comportamento felino é a mudança na forma de se limpar. Um gato que começa a se lamber demais, focando sempre no mesmo ponto do corpo, pode estar lidando com dor ou irritação. Por outro lado, um gato que diminui a higiene, que deixa o pelo mais desalinhado ou opaco, também pode estar sinalizando que algo não está certo. E como esses sinais aparecem aos poucos, eles acabam passando despercebidos, principalmente quando o tutor não compara com o padrão anterior do próprio gato. E existe ainda aquele tipo de comportamento que confunde muito: o gato que parece normal em alguns momentos e estranho em outros. Ele anda normalmente, mas de repente para. Ele se movimenta, mas evita certas posições. Ele aceita carinho, mas depois recua. Isso acontece porque o corpo dele está tentando lidar com algo que ainda não se tornou constante o suficiente para parar tudo, mas já está presente o suficiente para alterar a forma como ele vive o dia a dia. E isso, dentro da psicologia felina, é um alerta silencioso. Quando você começa a juntar esses sinais, percebe que o corpo do gato não mente. Ele pode até tentar esconder, mas sempre deixa rastros. E o mais delicado é que esses rastros costumam aparecer antes de qualquer comportamento mais evidente, antes de qualquer mudança mais drástica. É como se o corpo avisasse primeiro, em pequenos ajustes, antes do comportamento se transformar de verdade. E é exatamente nesse ponto que muita gente ainda não percebe a gravidade, porque os sinais são discretos demais para parecerem urgentes, mas fortes demais para serem ignorados. E quando esses sinais físicos começam a se acumular, o comportamento do gato dá mais um passo, e é aí que muita gente sente de forma mais direta, porque a mudança deixa de ser só corporal e começa a afetar a forma como ele se relaciona com você. Se isso já te fez olhar diferente para o seu gato, comenta: o corpo falou, porque esse é um dos primeiros sinais que muita gente só entende tarde demais. Asterisco asterisco. E quando o corpo do gato começa a dar esses sinais mais sutis, o próximo passo quase sempre aparece na forma como ele se relaciona com você. Asterisco asterisco. E aqui é onde o impacto emocional fica mais forte, porque o comportamento felino deixa de ser apenas físico e passa a afetar o vínculo. O gato que antes era próximo começa a se afastar, o que aceitava carinho passa a evitar toque, o que dormia perto escolhe outro lugar. E, para o tutor, isso muitas vezes é interpretado como rejeição. Parece pessoal. Parece que o gato mudou com você. Mas, na maioria das vezes, não é sobre você, é sobre como ele está se sentindo dentro do próprio corpo. O comportamento do gato, quando algo não está bem, tende a se proteger. E isso significa reduzir contato, evitar estímulos e manter distância de situações que antes eram neutras ou até prazerosas. Um gato com desconforto físico ou emocional não busca proximidade da mesma forma, porque qualquer interação pode aumentar a sensação de vulnerabilidade. E é aí que surge aquela situação que machuca quem cuida: você tenta se aproximar, e ele recua. Você chama, e ele ignora. Você tenta tocar, e ele reage. Só que, dentro da lógica da psicologia felina,
isso não é frieza, é autoproteção. E quanto mais o tutor insiste em aproximar nesse momento, mais o gato pode intensificar essa resposta. Não porque ele deixou de confiar, mas porque o corpo dele não está pronto para aquele tipo de interação. Às vezes, até o carinho que antes era bem-vindo passa a incomodar. E isso gera um ciclo difícil. O tutor tenta mais, o gato se afasta mais, e a sensação de rejeição cresce. Só que, na verdade, o comportamento felino está tentando dizer algo muito específico: não é o momento. E quando esse sinal não é respeitado, a comunicação começa a escalar. É nesse ponto que alguns gatos passam a demonstrar comportamentos que parecem estranhos ou até agressivos. Um gato que nunca arranhou pode reagir. Um gato tranquilo pode rosnar. Um gato silencioso pode começar a vocalizar de forma diferente. E tudo isso, para quem não entende o contexto, parece mudança de personalidade. Mas o gato não muda de personalidade do nada. Ele muda a forma de se defender quando algo não está certo. E essa defesa, muitas vezes, é a última camada antes de algo mais sério aparecer. Outro detalhe importante é que esse afastamento nem sempre é total. O gato pode continuar por perto, mas de um jeito diferente. Ele observa mais do que participa. Ele fica no mesmo ambiente, mas mantém distância. Ele interage menos, mas não some completamente. E isso confunde ainda mais, porque cria a sensação de que não é tão grave assim. Só que, no comportamento felino, essa meia distância é significativa. Ela mostra que o vínculo ainda existe, mas está sendo limitado por alguma coisa que o gato não consegue resolver sozinho. E quando você começa a enxergar isso com mais clareza, percebe que o comportamento do gato não está te afastando, ele está tentando se proteger enquanto algo interno acontece. E esse algo nem sempre fica só na relação ou no corpo. Porque, quando o estado do gato começa a mudar de verdade, isso também começa a aparecer em áreas muito mais sensíveis do dia a dia, principalmente na forma como ele come, bebe e usa a caixa de areia. Se isso já te fez repensar alguma reação do seu gato, comenta, não era rejeição, porque entender isso muda completamente a forma como você enxerga esse afastamento. Asterisco, e quando o comportamento do gato chega nesse ponto, em que o corpo já deu sinais e a relação já começou a mudar, existe um lugar onde tudo fica ainda mais claro, e ao mesmo tempo mais sério: a alimentação, a água e a caixa de areia. Asterisco, porque, dentro do comportamento felino, essas três áreas são profundamente ligadas ao estado interno do gato. Quando algo não está bem, é muito comum que isso apareça exatamente aqui, de forma direta ou sutil, mas quase sempre consistente. Um gato que começa a comer menos do que o normal, que deixa a ração no pote, que demora para se interessar pela comida ou que simplesmente perde o apetite, dificilmente está fazendo isso por birra. O comportamento do gato em relação à alimentação é um dos primeiros indicadores de desconforto físico ou emocional. E o mais delicado é que muitos tutores tentam resolver isso oferecendo petiscos, trocando a ração ou incentivando de forma insistente, sem perceber que o problema não é a comida em si, mas o que está por trás dessa mudança. Da mesma forma, a água também entra nesse padrão. Um gato que passa a beber água em excesso, ou o contrário, que quase não se hidrata mais, pode estar sinalizando que algo mudou internamente. E como esse tipo de alteração não é tão visível quanto um comportamento mais evidente, ela acaba passando despercebida. Só que, no comportamento felino, mudanças nesse tipo de hábito nunca devem ser tratadas como detalhe. Elas são parte de um conjunto de sinais que, quando vistos juntos, contam uma história. E então chegamos a um dos pontos mais sensíveis de todos: a caixa de areia. Porque aqui o comportamento do gato deixa de ser apenas um sinal e passa a ser um alerta claro. Um gato que começa a evitar a caixa, que urina fora do lugar, que passa muito tempo tentando usar e não consegue, que muda a frequência ou o aspecto das fezes, está dizendo algo importante. E esse é um dos momentos em que muitos tutores cometem um erro crítico: interpretar como problema de comportamento ou desobediência. Mas o gato não usa a caixa de areia de forma errada por escolha. Quando isso acontece, existe um motivo. Às vezes, é dor. Às vezes, é desconforto. Às vezes, é uma associação negativa com aquele espaço. E, em outros casos,
pode ser algo mais complexo acontecendo no organismo. O ponto é que o comportamento felino nessa área não costuma falhar sem motivo. E quanto mais tempo esse sinal é ignorado, maiores podem ser as consequências. Porque, diferente de outros comportamentos mais sutis, quando o gato altera padrões ligados à alimentação e à eliminação, ele já pode estar em um nível mais avançado de desconforto. E o mais curioso é que, mesmo com sinais tão claros, ainda assim muita gente hesita. Observa por alguns dias, espera melhorar sozinho, tenta adaptar pequenas coisas dentro de casa, como se o comportamento fosse se ajustar com o tempo. Só que, nesse estágio, o gato já não está apenas sinalizando, ele está reagindo a algo que já se instalou. E isso muda completamente a forma como esse comportamento deve ser interpretado. Quando você começa a olhar para isso com mais consciência, percebe que o comportamento do gato é extremamente coerente. Ele não muda aleatoriamente. Ele responde ao que sente, ao que vive, ao que o corpo está enfrentando. E, ainda assim, mesmo com sinais tão evidentes, existem comportamentos que continuam passando despercebidos justamente porque parecem pequenos demais para preocupar, e é exatamente aí que mora um dos alertas mais ignorados de todos. Se isso te fez lembrar de alguma mudança no seu gato, comenta isso não é normal, porque esse é um dos pontos mais importantes que muitos tutores demoram a reconhecer. E mesmo depois de tudo isso, rotina alterada, corpo dando sinais, comportamento mudando e até hábitos básicos sendo afetados, ainda existem aqueles comportamentos que passam quase invisíveis. Justamente porque são discretos demais para parecerem urgentes, e é aqui que o comportamento felino se torna ainda mais delicado de interpretar, porque o gato começa a se comunicar por microgestos, por repetições silenciosas, por detalhes que, isoladamente, parecem pequenos, mas que juntos formam um pedido de ajuda que muita gente simplesmente não percebe. Um exemplo disso é o miado. Não um miado óbvio, auto-insistente, mas aquele som diferente, mais baixo, mais curto, mais frequente ou até mais raro do que o normal. O gato pode começar a vocalizar em momentos específicos, como à noite, ao andar pela casa, ao se aproximar de você ou até ao usar a caixa de areia. E como o som não é sempre intenso, o tutor pode achar que é apenas uma variação de humor. Só que, dentro da linguagem do gato, mudança no padrão de vocalização quase sempre carrega significado. Outro comportamento que muita gente ignora é quando o gato passa a seguir o tutor com mais frequência do que o normal. Ele começa a aparecer em todos os cômodos, observa mais, se aproxima sem necessariamente interagir, como se estivesse tentando manter contato constante. Isso pode parecer carinho, apego ou até dependência, mas, em alguns casos, o comportamento felino está tentando buscar segurança. O gato sente que algo não está bem e tenta se manter próximo de quem ele reconhece como referência. E o contrário também acontece. Alguns gatos deixam de seguir, deixam de aparecer, deixam de buscar qualquer tipo de proximidade. E, de novo, isso pode ser interpretado como independência, quando na verdade pode ser retração. O comportamento do gato começa a reduzir estímulos ao mínimo necessário, como uma forma de economizar energia ou evitar desconforto. E, como isso não gera barulho, não chama atenção imediata. Tem também aquele olhar fixo, aquele momento em que o gato parece observar você por mais tempo do que o normal. Não é um olhar relaxado, é um olhar mais atento, mais parado, quase como se estivesse avaliando. Muitas vezes isso acontece quando o gato percebe mudanças no ambiente ou no próprio corpo, e esse comportamento pode passar despercebido porque não envolve ação, envolve presença. Outro ponto importante é a forma como o gato ocupa o espaço. Ele pode começar a escolher lugares diferentes, mais escondidos ou mais estratégicos, pode evitar áreas onde antes ficava com frequência ou, ao contrário, pode insistir em ficar sempre no mesmo ponto. E isso não é aleatório. O comportamento felino está sempre relacionado à sensação de segurança e conforto. Quando algo muda internamente, essa relação com o espaço também muda. E existe ainda um comportamento que confunde muito: o gato que parece mais carente do que o normal. Ele sobe mais no colo, busca mais contato, encosta mais, quer estar perto o tempo todo. Para muitos tutores, isso é interpretado como algo positivo, como se o gato estivesse mais amoroso.
Mas, em alguns casos, isso pode ser uma tentativa de autorregulação. O gato busca proximidade porque aquilo ajuda a estabilizar o que ele está sentindo. E, sem perceber, o tutor pode interpretar esse pedido como apenas carinho, quando pode ser algo mais profundo. E o oposto também é verdadeiro: o gato que para de se limpar ou que começa a se limpar de forma obsessiva. Um pelo que perde brilho, áreas mais desgastadas, lambedura repetitiva sempre no mesmo ponto. O comportamento felino usa a higiene como forma de equilíbrio, e quando isso muda, existe um motivo. Só que, como não é um comportamento barulhento, ele passa despercebido por muito tempo. E o mais impressionante de tudo isso é que, mesmo com tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo, ainda assim eles podem parecer isolados. Um miado diferente aqui, uma mudança de lugar ali, um comportamento novo acolá. E como cada um, sozinho, parece pequeno, o conjunto inteiro acaba sendo ignorado. Só que o comportamento do gato raramente muda em apenas uma coisa. Ele muda em camadas. E quanto mais você observa, mais percebe que esses sinais estão conectados. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas ainda não entende a profundidade da situação, porque espera um sinal grande, evidente, impossível de ignorar. Mas o comportamento felino quase nunca funciona assim. Ele começa no silêncio, cresce na repetição e só depois, quando já não dá mais para esconder, se torna óbvio. E é por isso que aprender a reconhecer esses pequenos sinais muda completamente a forma como você cuida do seu gato. Porque, quando você começa a enxergar esses detalhes como parte de um todo, percebe que o gato não está agindo de forma estranha. Ele está tentando se comunicar dentro das limitações dele. E a forma como você responde a isso pode fazer toda a diferença no que acontece a seguir, principalmente quando chega o momento de decidir entre esperar mais um pouco ou agir antes que esses sinais se transformem em algo ainda maior. Se isso fez sentido para você, comenta: eu não vou ignorar, porque reconhecer esses pequenos sinais é o que separa quem percebe cedo de quem descobre tarde demais. Asterisco asterisco. E depois de tudo isso, quando a rotina mudou, o corpo deu sinais, o comportamento começou a se proteger, os hábitos básicos foram afetados e até os pequenos detalhes começaram a se acumular, chega o momento mais importante de todos. O que você faz a partir disso? Asterisco asterisco. Porque aqui não é mais sobre identificar o comportamento felino, é sobre como você responde a ele. E essa resposta pode ser exatamente o que muda o rumo da situação. Muita gente, ao perceber que algo não está bem, entra em dois extremos: ou ignora por mais tempo, esperando que passe sozinho, ou entra em um estado de urgência emocional que gera ainda mais pressão sobre o gato. E nenhum dos dois caminhos ajuda de verdade. O comportamento do gato precisa ser lido com calma, mas também com responsabilidade. Não é sobre entrar em pânico, mas também não é sobre esperar indefinidamente. O primeiro ponto é observar com intenção. Não é só ver que algo mudou, é acompanhar se aquilo se repete, se intensifica, se aparece em mais de um aspecto. O comportamento felino raramente dá apenas um sinal isolado. Quando você começa a conectar os pontos, rotina, corpo, interação, alimentação, pequenos hábitos, você deixa de ver episódios soltos e começa a enxergar um padrão. E é esse padrão que guia a decisão. Outro ponto essencial é parar de interpretar tudo como comportamento emocional ou de personalidade. Um gato que evita toque, que muda a forma de comer, que altera a caixa de areia ou que começa a agir de forma diferente não está fazendo isso para contrariar, chamar atenção ou testar limites. O comportamento do gato não funciona assim. Ele responde ao que sente. E quando você muda a interpretação, muda também a forma de agir. Em vez de corrigir, você começa a acolher o sinal. E isso muda até a forma como você se aproxima. Em vez de insistir no contato, você observa mais. Em vez de forçar interação, você cria espaço. Em vez de tentar trazer o gato de volta ao normal, você tenta entender o que fez ele sair do normal. Essa mudança de postura é essencial, porque reduz a pressão sobre o gato e permite que ele se expresse com mais clareza. E, muitas vezes, só esse ajuste já muda a intensidade do comportamento.
Mas existe um ponto que não pode ser ignorado. Quando os sinais envolvem alimentação, eliminação, dor aparente ou mudanças físicas mais evidentes, o comportamento felino deixa de ser apenas observação e passa a exigir ação. E essa ação não é baseada em suposição, é baseada em cuidado real. Esperar nesses casos pode significar deixar algo avançar. E quanto mais cedo você age, mais chances você tem de evitar algo maior. E talvez a parte mais difícil seja essa: confiar na sua percepção. Porque, na maioria das vezes, o tutor sente que algo está diferente antes mesmo de conseguir explicar o que era. Existe uma intuição ali, uma sensação de que esse gato não está igual. E muitas pessoas ignoram isso por medo de exagerar. Mas, no comportamento do gato, essa percepção inicial costuma estar certa. O desafio não é sentir, é não ignorar. E quando você começa a olhar para o seu gato com esse nível de atenção, tudo muda. Você deixa de reagir apenas ao que é evidente e passa a perceber o que está sendo comunicado antes. O comportamento felino deixa de parecer confuso e começa a fazer sentido. E, mais do que isso, você passa a se posicionar de forma diferente dentro da relação. Não como alguém que espera o gato demonstrar algo claro, mas como alguém que aprende a ler o que ele já está tentando dizer há algum tempo. E é exatamente aí que muita gente percebe algo que antes parecia invisível, porque quando você aprende a enxergar o comportamento do gato dessa forma, você começa a lembrar de situações em que ele já tentou mostrar sinais parecidos, e talvez, naquela época, ninguém tenha entendido. Se isso fez sentido para você, comenta agora: eu entendi, porque essa virada de percepção muda completamente a forma como você cuida do seu gato. Asterisco asterisco. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Asterisco asterisco. Em algum momento desse vídeo, alguma coisa te tocou, algum comportamento do seu gato fez sentido, alguma lembrança voltou, ou talvez você tenha percebido que ele já estava tentando te mostrar algo há mais tempo. E quando isso acontece, não dá mais para ignorar. Então se inscreve agora no canal, principalmente se você quer entender de verdade o comportamento felino, a linguagem do gato e esses sinais silenciosos que fazem toda a diferença na vida dele. E eu quero que você comente exatamente essa frase: asterisco asterisco, eu não vou ignorar asterisco asterisco. Porque isso não é só um comentário, é um compromisso com o seu gato, é a prova de que você decidiu enxergar esses sinais com mais atenção a partir de agora. Isso também ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação a perceberem que não estão sozinhas. Deixe o seu like, porque isso faz esse vídeo chegar em mais tutores que talvez estejam vendo esses sinais todos os dias, mas ainda não entenderam o que eles significam. E agora assiste o próximo vídeo que já está na tela, porque ele vai te mostrar outro comportamento do gato que parece comum, mas pode revelar algo ainda mais profundo sobre o que ele sente, percebe e tenta te dizer sem palavras.